Olá, irmãos, boa tarde. Saudá-los com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos continuar então o nosso estudo desse modo, vamos dizer assim. E a gente vai entrar aqui numa análise mais detalhada do texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Na aula passada, a gente apresentou aqui o relato da criação, né, numa visão mais geral, como que Deus foi criando todas as coisas, ou cada coisa no seu devido dia. E ao chegar no sexto dia, Deus criou o homem à sua imagem, como sendo o ponto alto da sua criação. Foi a última coisa que Deus criou, o último ser que Deus criou, foi o homem, de fato, a sua imagem e semelhança. E agora a gente vai considerar, então, o texto de Gênesis 1:26, que diz: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E tenha ele domínio sobre os peixes do mar. Aliás, isso. E tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, esse é o texto de Gênesis 1:26. Bom, o primeiro aspecto que eu quero destacar, aqui nesse texto é a expressão façamos, né, que tem sido alvo de bastante debate ao longo da história por muitos estudiosos e teólogos, mas a maioria, né, pelo menos de linha reformada, chegou ao consenso de que esse termo traduzido por façamos, que está na primeira pessoa do plural, ele de fato se refira, ou seja, uma indicação à personalidade trina de Deus. Até teve alguns estudiosos que defenderam a ideia de que Deus poderia estar falando ou se referindo aos anjos, mas a grande verdade é que isso não faz sentido dentro do contexto do texto, ou dentro do contexto da passagem, porque se Deus estivesse referindo-se aos anjos, ou falando para os anjos, no sentido de criar o homem à imagem e à semelhança deles, então poderia dar a ideia de que o homem ele carrega algum tipo de personalidade dos anjos, mas não é isso que o texto está dizendo. É muito mais natural a tradução, ou o entendimento, melhor dizendo, desse texto como uma referência à personalidade trina, ou à trindade, por assim dizer. Por quê? Porque no texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, fala sobre o Espírito de Deus pairando sobre a face das águas. Então, aqui nós já temos uma referência direta ao Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. No Evangelho de João, no capítulo 1, a gente não vai ler o texto, mas lá fala que Jesus, né, o apóstolo João, falando sobre Jesus, ele fala que Jesus estava com Deus no princípio e que tudo que foi feito por meio dele, dando uma clara indicação de que Jesus, como a segunda pessoa da Trindade, também estava presente na obra criadora de Deus, sendo ele, inclusive, a palavra criadora, porque fala do verbo, que o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse verbo é uma referência à palavra. E em Gênesis capítulo 1, Deus cria todas as coisas através da palavra. Então, diretamente, nós temos a presença da Trindade no contexto da criação. Então, quando Deus diz no versículo 26, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança, é muito provável que ele estivesse realmente se referindo ou se dirigindo à Trindade Santa e demonstrando aí, de fato, uma harmonia entre as pessoas da Trindade e uma participação de todos na criação do homem, como a gente pode concluir do versículo da expressão façamos. A palavra Elohim também, embora ela seja traduzida por deuses em alguns lugares da Bíblia,
Mas um dos sentidos dessa palavra também traz a ideia de pluralidade de pessoas e de glória, confirmando a ideia de que, quando usa a expressão aqui, também disse Deus, façamos o homem, é uma referência ao fato de que a pluralidade de pessoas dentro da Trindade estivesse realmente conversando entre si, deliberando entre si e realmente trabalhando entre si para que o homem fosse criado nos termos como descreve o verso de número 26. A gente não pode se esquecer de que Deus ele transcende toda a criação, ele não pode ser confundido com a sua criação. Na verdade, ele é o princípio de tudo, ele não foi gerado, ele não tem oposição e também não tem limitações. Então, Deus é o único ser que subsiste em três pessoas, que fala consigo mesmo num conselho divino e que resolveu criar o homem conforme ou a sua imagem, tá certo? Então, nesse primeiro ponto da nossa análise de Gênesis capítulo 1, 26, a gente deve aí concluir que nós temos aqui uma deliberação da Trindade Santa no processo da criação do homem. Isso explica também, já partindo para a sequência, de que Adão e Eva não podem ser considerados como meros animais movidos por instintos. Na verdade, eles eram criaturas espirituais com capacidade de conhecer a Deus, se relacionar com Deus e responder em obediência a Deus. E por que isso? Exatamente por causa desse elemento distintivo que é usado aqui no verso 26, que a expressão usada no 26 é a expressão imagem e conforme a nossa semelhança. E agora é uma boa hora para a gente considerar então esses termos. A gente vem falando muito sobre a criação do homem à imagem e semelhança de Deus, mas agora é uma boa hora para a gente, de fato, caminhar no sentido de entender o que esses termos significam dentro do verso 26. A expressão traduzida por imagem, ela vem de uma expressão hebraica, tselem, que significa esculpir, cortar. Ela pode ser usada para descrever uma figura esculpida de um animal ou de uma pessoa. Ela ocorre 16 vezes no Antigo Testamento e, basicamente, ela é usada para expressar uma representação ou semelhança de algo. Agora, quando essa expressão é usada para o homem ou aplicada ao homem nesse texto de Gênesis, o 26, ela está sugerindo uma representação de Deus. A gente vai trabalhar um pouco mais com o conceito de representação, mas só para você entender, não é uma representação idêntica do que Deus é, mas é uma medida muito grande da pessoa e do ser de Deus, ok? Tá certo? É sempre muito perigoso uma pessoa correr o risco de, além do que o texto está dizendo, e identificar no ser humano alguns traços da divindade, como se o ser humano fosse um Deus. E é muito perigoso também quando a gente vai aquém dessa afirmação e trata o homem sem dar a ele a devida dignidade que a palavra de Deus dá. O nosso objetivo é mostrar, então, a gente realmente ter uma visão que seja condizente com a dignidade humana, sem ultrapassar e sem também ficar aquém dos limites estabelecidos pela palavra de Deus. Então, a palavra imagem, ela significa exatamente isso. É um esculpir e um cortar, e ela sugere, então, a ideia do homem como sendo uma representação ou de algo semelhante a Deus. A palavra semelhante, que vem do hebraico demute, significa basicamente parecer e assemelhar-se. Ela aparece 26 vezes no Antigo Testamento e refere-se a algo que tem aparência ou semelhança de algo. Nesse sentido, é como se o homem fosse um ser que se assemelhasse ou que se assemelha a Deus.
Ao longo da história, alguns estudiosos tentaram fazer distinção entre esses termos, como se a palavra imagem significasse uma coisa e semelhança significasse outra coisa. Todas as vezes que isso aconteceu, no sentido de tentar identificar a diferença entre os termos imagem e semelhança, conclusões que não podem ser confirmadas esses estudiosos foram chegando a algumas conclusões que não podem ser confirmadas pela Bíblia. Então, eu quero que a gente entenda que, pela construção gramatical do texto, por eles serem usados de maneira invariável em algumas passagens, como no capítulo de Gênesis, por exemplo, que esses termos são usados de maneira intercambiável. Então, é muito mais plausível que Moisés tenha usado os termos imagem e semelhança para se referir à mesma coisa. Ah, pastor, mas por que então usar duas palavras aparentemente diferentes para se referir à mesma coisa? E aí que entra a questão, que o autor sagrado usou essas palavras simplesmente por uma questão de ênfase, para demonstrar que assim como um espelho reflete a imagem de uma pessoa, o ser humano reflete a imagem do seu Criador. E para que esse conceito ficasse bastante bem esclarecido na mente dos leitores, ele então usa esses dois termos para realmente dar uma ênfase. Então veja que o homem, ele foi feito alma vivente por uma inspiração divina, ele recebeu o sopro vitalizante do Espírito, conforme diz Gênesis 2:27, e tudo isso está literalmente e intimamente conectado com as declarações anteriores da imagem e semelhança de Deus no homem, tá certo? Então, até esse ponto, dentro aqui da exposição do texto, a gente tem então a participação da Trindade deliberando na criação do homem. Nós temos então o homem sendo criado à imagem e semelhança de Deus, imagem e semelhança como palavras sinônimas e usadas para dar ênfase a esse aspecto da criação do homem. Eu até mencionei aqui o texto de Gênesis, capítulo 5, onde esses termos eles são usados de maneira intercambiável. Se eles significassem coisas diferentes, então o correto seria que em outras passagens eles fossem usados com seus devidos significados. Mas não é o que acontece. Eles são usados de maneira intercambiável, significando a mesma coisa. Então, o terceiro ponto que eu quero que você considere, e eu vou considerar com você agora, é que ao criar o homem à sua imagem e semelhança, como fruto de uma deliberação da Trindade, na verdade, Deus então estabeleceu três maneiras para o homem então, de fato, expressar essa imagem e essa semelhança. E é aqui que entra o conceito de refletir a presença de Deus, reproduzir a presença de Deus e representar a presença de Deus. Vamos considerá-las de maneira separada, ainda que de maneira objetiva. A palavra traduzida, aliás, a palavra refletir, ela traz a ideia de repercutir, ressoar, retratar e espelhar a imagem de algo que foi projetado. Assim como um espelho é capaz de refletir a imagem daquele que nele olha, o homem criado à imagem de Deus foi colocado na terra para refletir a sua imagem. Olha que interessante. Todos os seres criados, eles eram perfeitos, eles eram correspondentes com o propósito inicial de Deus, tanto é que Deus olhou para tudo e achou que tudo estava muito bom, mas nenhum deles era capaz de refletir a imagem de Deus. Quando você olha para o sol, quando você olha para as estrelas, para a beleza da natureza, de fato, você pode contemplar a grandeza de Deus. Mas nada se compara ao fato do homem refletir a imagem do próprio Deus,
ser de fato uma criatura impressionante. Se a gente não para pensar muito sobre isso, mas a própria estrutura do nosso corpo é impressionante. Como as nossas mãos foram projetadas por Deus para fazer todo tipo de trabalho, como a nossa mente, a nossa racionalidade, como que os nossos olhos foram projetados para nos fazer enxergar, os nossos ouvidos foram projetados para nos fazer ouvir, a nossa boca projetada para falar, como todos os nossos sentidos, eles foram minuciosamente colocados em nós para trabalhar em harmonia e fazer a gente ter uma percepção da realidade. Somente Deus poderia fazer isso. Então, todas essas habilidades que os seres humanos têm, elas refletem a imagem de Deus nelas. E isso não tem a ver só com o fato da pessoa ser crente ou não. Toda a genialidade humana, ela é fruto da imagem de Deus, tá certo? A gente vai ver isso melhor um pouco mais à frente, quando a gente vai exemplificar em que aspectos o ser humano é semelhante a Deus. Então, no aspecto de refletir a presença de Deus, o homem, ele é a demonstração visível do Criador e suas habilidades e características inatas refletem, numa certa medida, certas características de Deus. Por que é importante você entender numa certa medida? Porque tudo que Deus ele é de maneira ilimitada, de maneira perfeita e de maneira plena. Tudo que o ser humano ele é numa medida limitada e numa medida não plena. Então, embora a gente tenha essa característica e essa habilidade natural de refletir a presença de Deus no mundo, e foi por isso que Deus colocou isso em Adão e Eva no Jardim do Éden, a gente não pode confundir pensando que nós temos o mesmo grau de alcance do que Deus, tá certo? Deus comunicou isso ao homem, colocou isso no ser humano, mas naturalmente numa medida limitada. O segundo aspecto de reproduzir a presença de Deus. A palavra reproduzir, ela significa traduzir algo com fidelidade. O homem criado à imagem de Deus com habilidades de reproduzir virtudes da natureza de Deus. É muito interessante isso. Então, quando a gente olha para o ser humano, ou vamos pensar em Adão e Eva antes da queda, eles foram criados por Deus com a habilidade, ou com a capacidade de traduzir, num certo sentido, habilidades pertencentes à natureza de Deus. O homem é como uma reprodução de Deus, embora, mais uma vez, eu destaco que ele não é um mini Deus, ou um pequeno Deus, ou um deusinho, mas ele é, de uma certa maneira, uma reprodução de Deus, ou uma reprodução de algumas virtudes da natureza de Deus. Então, veja, cuidado para não ir além do que o texto está dizendo, como, por exemplo, enxergar o homem como um ser divino, ou um pequeno Deus, e como eu disse anteriormente, não ficar aquém do que o texto diz, diminuindo a dignidade humana. Portanto, ao criar o homem à sua imagem, Deus concedeu de forma visível a habilidade de reproduzir a sua presença na terra. E, finalmente, o homem foi colocado na terra para representar a presença de Deus. E a palavra representar, ela traz a ideia de um embaixador que representa o seu país em outro lugar. Então, o homem não é só um representante de Deus, como um representante comercial representa uma empresa, mas ele é uma representação de Deus quando foi colocado no jardim, e por ser essa representação de Deus, ele foi colocado lá para exercer o domínio, desfrutando da autoridade do próprio Deus. Da mesma maneira que o embaixador representa a autoridade do seu país, o homem foi criado para representar a autoridade de Deus. É mais do que um mero representante. É um representante com autoridades concedidas por aquele a quem ele representa. Então, veja, ao criar Adão e Eva,
a imagem e semelhança de Deus, Deus, na verdade, estava dando a eles plenas habilidades e plena capacidade de refletir a presença dele no jardim, de reproduzir a presença dele no jardim e de representar a presença dele no jardim. Embora não seja a hora, mas eu quero fazer aqui adiantar um ponto de que esse ainda é o propósito de Deus. Embora o pecado tenha corrompido a criação de Deus, ele não mudou os desígnios de Deus. Os cristãos que foram transformados pelo sangue de Cristo, eles devem ter essa percepção do chamado de representar, de refletir e de reproduzir a presença de Deus. A Bíblia chama os cristãos de embaixadores. A Bíblia também fala da autoridade que Deus concede ao seu povo. A Bíblia fala por inúmeras, lá em Pedro, por exemplo, quando fala que nós somos propriedade exclusiva de Deus, tudo no sentido de demonstrar essa função de fato de representarmos a Deus no mundo, ainda que ele seja caído, tá certo? Esse era o projeto de Deus para Adão e Eva, e esse continua sendo a missão de Deus para o homem, só que agora para aqueles que foram redimidos em Cristo. E aqueles que ainda não foram, precisam ser alcançados pela pregação da palavra que transforma pessoas não adoradoras em adoradores que de fato têm essa visão integral do chamado de Deus. Não só reduzir o chamado a ir à igreja, a fazer oração, a ler a Bíblia, mas entender que toda a estrutura e todas as esferas da vida humana, elas estão dentro desse propósito de Deus. Por isso que ainda hoje nós devemos ter muito claro na nossa mente esse chamado para representar, para refletir e para reproduzir a presença de Deus, tá certo? Muito bem. Tendo feito essas considerações aqui no verso 26, o que nós encontramos na sequência é a expressão: tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, Adão e Eva, ou Adão, como está escrito aqui, mas naturalmente isso se aplica ao gênero humano. Então, Adão foi colocado numa posição de relativa soberania sobre tudo o que Deus criou. Pode parecer estranho isso, mas é exatamente isso que significa. O ser humano, ele foi colocado no jardim para exercer um domínio, até certo ponto, numa posição de soberania em relação às demais criaturas. O Van Groningen, no seu livro Criação e Consumação, e em toda a sua obra, ele fala que o homem é como um vice-gerente de Deus. Ou seja, ele é um representante, alguém que, em nome da autoridade de Deus, tem o poder de dominar sobre a criação de Deus. Esse governo é, de certa forma, uma extensão do governo de Deus sobre a terra. Agora, é claro, não se trata de um domínio arbitrário, mas um domínio benéfico, buscando desenvolver e fazer prosperar ainda mais o belo jardim. Naquele contexto, Adão e Eva, eles foram colocados lá para cuidar do jardim, para guardar o jardim, para dominar o jardim, e nesse sentido, eles tinham que atentar para essa ordem expressa de exercer o domínio. A palavra domínio, ela tem uma conotação negativa nos dias de hoje, principalmente depois do pecado. Mas é claro que o texto fala de um domínio saudável, de um domínio prudente, de um domínio amoroso. Da mesma maneira que um pai exerce um domínio cuidadoso sobre os seus filhos e sobre a sua família, assim nós devemos também dominar a criação de Deus, trabalhando para o bem-estar dela. Esse também é um princípio que se aplicava a Adão e se aplica ao ser humano de maneira geral. E aí a gente poderia abrir um parêntese para falar sobre a importância de nós, como cristãos, ter uma visão ecologicamente correta das coisas. Até mesmo a maneira como nós descartamos o lixo da nossa casa
expressa a nossa cosmovisão e a nossa maneira como nós entendemos o nosso chamado para dominar de maneira saudável a criação de Deus, tá certo? Dentro daquela esfera do jardim, a gente não vai entrar aqui detalhadamente, mas o homem foi criado para desenvolver o relacionamento espiritual, que é chamado pelo Van Groningen de mandato espiritual, que dizia respeito ao relacionamento com Deus, depois o mandato social, que dizia respeito ao relacionamento com a família, especialmente com a esposa e com os filhos, e depois o mandato cultural, que dizia respeito a como Adão e Eva deveriam lidar com o jardim, com tudo que foi criado por Deus. Tudo isso para mostrar que o conceito de domínio e o conceito do chamado de Deus, ele é muito mais amplo do que geralmente nós supomos. Envolve a nossa vida espiritual, a nossa vida social e familiar e a nossa relação com a cultura ou com toda a criação de Deus. E nesse contexto nós temos também uma outra ordenança, não era só dominar, mas era também no versículo 28, ser fecundo, multiplicar, encher a terra e sujeitar. Por que isso? Porque, na verdade, Deus queria que todo o jardim fosse povoado por pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus, de tal maneira que onde estivesse uma pessoa, tinha ali uma criatura feita à imagem e semelhança de Deus para exercer o domínio, para exercer a guarda e para sujeitar a criação de Deus no bom sentido da palavra. A gente não sabe por quanto tempo Adão e Eva ficaram nessa condição de perfeição, mas se eles não tivessem pecado, certamente o propósito de Deus é que eles tivessem se multiplicado e através dessa multiplicação eles teriam de fato enchido o jardim de pessoas feitas à imagem de Deus para igualmente, assim como eles, dominar, sujeitar e guardar o jardim de Deus. Muito bem, eu não vou entrar aqui nesse aspecto agora com muita profundidade, porque vai ser o próximo capítulo, mas só a questão, só para a gente ter uma visão um pouco mais profunda, vamos dizer assim, sobre a questão do que nós estamos considerando. Então, eu quero só adiantar aqui algumas questões a respeito da queda. Após a queda, você tem que entender que o homem ele continua a ser a imagem de Deus, ainda que o pecado ele tenha distorcido essa imagem, rompido esse vínculo, quebrado esse padrão de harmonia e perfeição da criação, ainda assim o homem continua sendo a imagem de Deus. Agora, é claro que essa imagem ela está totalmente distorcida. A gente vai considerar mais para frente em que sentido o homem continua sendo a imagem de Deus e em que sentido ele não é mais a imagem de Deus, ou em que sentido o pecado de fato rompeu ou estabeleceu uma condição que não pode ser desfeita pelo esforço humano. Eu só quero que você entenda que o homem, o ser humano, ainda depois do pecado, ele continua tendo a imagem. Aí no contexto de Gênesis capítulo 3, nós temos a promessa messiânica, que é quando Deus então trabalha para colocar todas as coisas no seu devido lugar. Ainda que você não perceba, e ainda que muitos duvidem, mas o que está acontecendo na história da redenção é o fato de Deus colocar todas as coisas no seu devido lugar. E elas serão definitivamente colocadas por ocasião da volta de Cristo. Enquanto Cristo não consumar a sua obra, a criação continua gemendo os efeitos do pecado. As responsabilidades do homem antes da queda são as mesmas após a queda, embora ele esteja morto em seus próprios pecados e ele precise de alguém que o salve do seu próprio pecado, mas o padrão dos mandamentos de Deus, eles seguem o mesmo. Deus ele não reduz o seu critério, ele não reduz a sua
as suas exigências e nem reduz o seu padrão. O padrão de Deus é sempre igualmente elevado. A diferença é que com a entrada do pecado, nós precisamos então que alguém faça por nós aquilo que nós mesmos não podemos fazer. E foi isso que Cristo veio fazer. Então, o cristão, ele está progressivamente sendo renovado à imagem de Cristo. Cristo é a imagem perfeita de Deus. E a nossa jornada nesse mundo é, de fato, sermos renovados de maneira progressiva até que sejamos como Cristo é. Que visão maravilhosa que a antropologia bíblica nos provê, né, quando fala da esperança de um dia sermos a imagem perfeita de Cristo. Então, através de Cristo, nós devemos cuidar da criação para o Senhor e usar todos os recursos para explorar corretamente e naturalmente para a glória de Deus, tá certo? Esse aspecto também é muito importante porque nós encontramos Cristo presente na criação. Paulo vai dizer lá em Colossenses 1, 15 e 16 que Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, nesse texto, Paulo destaca a supremacia de Cristo, apresenta Cristo como a imagem do Deus invisível, tanto é que Jesus disse que se alguém quisesse ver a Deus, bastava olhar para ele, porque ele e o Pai eram e são um. Apresentar Cristo como primogênito de toda a criação, não primogênito no sentido de ser o filho mais velho, como se fosse gerado primeiro, mas primogênito no sentido de vir primeiro mesmo. Essa é a ideia de a primazia de Cristo sobre a criação. Ele é o cabeça da igreja e a nossa redenção e a redenção de toda a criação só serão plenamente realizadas em Cristo, tá certo? Como eu disse, quando Paulo usa a expressão primogênito, não é no sentido de Cristo ser o irmão mais velho. Tanto é que no contexto dessa carta, a ideia dessa expressão está relacionada com o fato de que Cristo, em todas as coisas que foram criadas, tanto nos céus como na terra, como soberanias, principados e potestades, é como se ele tivesse, de fato, a primazia sendo mais importante. Tanto é que a palavra vai nos dizer que tudo foi feito por meio dele e para ele, lá no capítulo 1 e no versículo 16. E no versículo 17, Paulo vai dizer que ele existia antes de toda a criação. E combinando essas passagens com João capítulo 1, vai dizer que ele estava com Deus, que ele era o Deus e que tudo foi feito por meio dele. Portanto, queridos irmãos, Cristo é o primogênito de toda a criação. A gente precisa aprender a olhar para a Bíblia e para ler toda a palavra de maneira cristocêntrica. Então, Cristo, ele é o primogênito de toda a criação, no sentido de ser o filho legítimo e herdeiro do Pai. Tudo que o Pai criou foi para ele. E graças a ele, e graças à promessa de Deus, nós somos cordeiros com Cristo, conforme Romanos 8:17. Vamos avançar aqui mais um pouquinho. Aqui nós temos um tópico muito importante também, que é a questão da escatologia na narrativa da criação. Por incrível que pareça, o que nós temos em Gênesis é o fim no início. Por que é o fim no início? Porque existe uma intenção de Deus, desde o início, de fato, de trabalhar para que surgisse, com o passar dos tempos, a questão do novo céus e da nova terra. O autor de Gênesis, isso vai ficar um pouco mais claro agora. O autor de Gênesis é Moisés, ok? E os leitores originais são os hebreus libertados no Egito.
Então, a mensagem do livro, ela deve ser entendida dentro do propósito de Deus de revelar a esse povo que o Deus da aliança estava cumprindo suas promessas redentoras feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Então, veja, quando Moisés escreveu o livro de Gênesis, o povo estava saindo do Egito. E Deus prometeu para o povo que daria a eles uma terra chamada Canaã. Mas essa terra que atende pelo nome de Canaã, ela já tem um sentido e uma conexão escatológica. Então, Gênesis 1 e 2 é, de certa forma, uma mensagem escatológica de maneira embrionária que aponta para o futuro redentor da criação de Deus, tá certo? Tanto é, a gente não vai falar aqui detalhadamente, mas há muitas conexões, inclusive, entre o livro de Gênesis e o livro de Apocalipse. E uma delas é que, enquanto Gênesis fala sobre a nova criação, Apocalipse fala sobre os novos céus e a nova terra. Então, de fato, a gente não pode perder de vista também esse propósito redentor de Deus em redimir a sua criação, tá certo? Então, o povo de Israel, recém-saído da escravidão, se tornaram peregrinos para a terra, como eu mencionei. Essa terra prometida, ela é uma tipificação da terra que seria dada aos descendentes de Abraão, e essa terra atende pelo nome de novos céus e nova terra. 2 Pedro 3 vai falar sobre isso, você pode confirmar lá no texto. E os patriarcas confessaram aguardar outra terra, uma cidade edificada por Deus. Aí eu quero ler o texto de Hebreus 11, que diz que pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. A gente não pode olhar para o relato da criação e da queda como se o plano de Deus não tivesse dado certo e ele tivesse desenvolvido um plano B. Não. Desde o início, Deus tinha a intenção, de fato, de conduzir um povo seu para uma terra nova, que seria de maneira perfeita e permanente, que seria perfeita de maneira permanente, tá certo? Esse conceito já estava presente desde o início. Então, aqui nós temos esse slide que mostra algumas conexões interessantes. Então, nós temos a criação. No relato da criação, nós temos o Jardim do Éden. No relato da queda, nós temos a terra sendo amaldiçoada. No período da redenção, nós temos a promessa para o povo da Canaã, que já apontava para a terra prometida. E na consumação, nós temos então a nova Jerusalém. E esse slide é ainda mais interessante, porque ele mostra uma ordem crescente e progressiva, para onde a história está caminhando, começando pelo Éden, passando pela terra maldita, chegando na Canaã, né, na terra Canaã, como eles chegaram, o povo naquela ocasião, mas sempre esperando a chegada da nova Jerusalém. E aí essa jornada, ela de fato será concluída quando Cristo retornar e todas as coisas forem consumadas. E o texto termina, então, o relato da criação termina com o dia de descanso, que é quando Deus cessou da obra da sua criação, santificou o sétimo dia. Então, do sétimo dia em diante, Deus não criou mais nada. Ele apenas governa o que criou. O sétimo dia, que é o dia de descanso, ele está profundamente relacionado com o mandato espiritual. Não é descanso no sentido de dormir o dia inteiro e de não fazer nada, mas é o descanso no sentido de nós revigorarmos as nossas forças, descansando e buscando um momento de mais comunhão e intimidade com Deus. Então o homem trabalha por 6 dias e no sétimo dia ele cessa suas atividades para dedicar-se exclusivamente à adoração ao Criador. O homem e a mulher adorariam ao Senhor
por causa do seu ato bondoso de criar todas as coisas. Esse princípio é válido desde sempre. A gente trabalha e no domingo a gente separa esse dia para descansarmos das nossas atividades semanais e dedicarmos exclusivamente à adoração a Deus. E ao longo da história, Deus então está se revelando a nós, nos redimindo, nos tornando a imagem de Cristo e nos levando a adorá-lo. Todo esse conceito de adoração, de culto, de descanso, eles estão relacionados, todos esses aspectos estão relacionados com o trabalho de Deus de fato, renovar a imagem que foi desfigurada ou desconfigurada pelo pecado, tá certo? Aqui nós temos algumas implicações envolvidas no conceito do homem ter sido criado à imagem de Deus. Então aqui tem uma pergunta importante: de que modo foi criado o homem à imagem e semelhança de Deus? Algumas opiniões sobre isso. Alguns acham que é no sentido de ter o livre-arbítrio, outros acham que tem alguma ligação com a triunidade do homem, de ser criado como corpo, alma e espírito, fazendo aí um paralelo com a Trindade, ou no sentido de que Deus tem um corpo e o homem foi criado segundo o corpo físico de Deus. Então essas são algumas implicações que foram sendo desenvolvidas ao longo da história por alguns estudiosos. Mas a gente, qual que é o resumo do nosso entendimento sobre esses aspectos? Primeiro, a semelhança do homem para com Deus não é no sentido físico, porque Deus não tem um corpo material, ele é um espírito puríssimo, como diz lá no Evangelho de João. Segundo, o corpo, ele faz parte da imagem de Deus no homem, mas não no sentido de Deus ter um corpo semelhante ao homem. Então, é importante a gente ter isso claro na nossa mente, que o nosso corpo, de uma certa maneira, ele evidentemente faz parte da imagem de Deus, mas não porque Deus é homem como nós. Terceiro, existe uma harmonia e uma unidade entre o corpo e a alma. Na verdade, a gente divide como se fossem... como se o ser humano fosse dividido em duas partes, mas ele é uma unidade formada por corpo e alma. E o homem, criado à imagem de Deus, envolve o fato de que ele foi esculpido para ser semelhante a Deus, é uma representação limitada do ser de Deus, e o homem é também o reflexo de Deus. E para encerrar, eu tenho aqui só mais alguns slides para a gente finalizar a nossa aula desse módulo. Primeiro, ao criar o homem à sua imagem e semelhança, Deus dotou o homem, então, com a racionalidade. Esse é um aspecto profundamente ligado com a imagem de Deus. Então, isso significa que o homem tem habilidades mentais, intelectuais. Os animais não são assim. Os animais não são capazes de construir ou desenvolver um pensamento, só o ser humano, porque ele foi criado à imagem de Deus. Então, a racionalidade, ela está relacionada com essa imagem. A pessoalidade, que é o fato de, assim como Deus, o homem ser uma pessoa consciente, pensante, capaz de exercer a capacidade mental e de se responsabilizar pelos seus atos. Quando eu falo homem, evidentemente eu me refiro ao homem como gênero do ser humano. É o homem e a mulher, evidentemente. A imortalidade também é um aspecto que está profundamente ligado com a imagem de Deus no homem. O homem, ele é imortal num certo sentido da palavra. O Deus é imortal porque Deus não tem um começo e nem um fim. Mas o homem é imortal porque a sua alma, ela não morre. Então, ainda que não seja no sentido absoluto da palavra, como uma qualidade essencial, o homem, ele recebeu, o ser humano recebeu esse aspecto da imortalidade. Quando uma pessoa morre, não pensemos nós que a sua alma é extirpada ou fica num sono profundo. Muito pelo contrário. A alma é imortal e a Bíblia fala da ressurreição do corpo e da alma. Então, esse novo céus e essa nova terra não vai ser só uma esfera espiritual, mas ela será uma esfera onde corporalmente os filhos de Deus habitarão.
a espiritualidade. Deus deu ao homem um espírito ao soprar em suas narinas o fôlego da vida. Ele é uma alma vivente. Então, a alma é unida e adaptada ao corpo, mas são elementos distintos que podem se separar temporariamente, como ocorre na morte, mas nunca perca de vista o fato do homem ser uma unidade. Embora ele tenha esses dois elementos da alma e do corpo, mas a sua estrutura é uma unidade e isso não pode ser perdido de vista. E a justiça original. O homem foi dotado originalmente de uma justiça perfeita, que é um verdadeiro conhecimento, justiça e santidade, mas com a queda, esses aspectos foram completamente afetados e somente por meio de Cristo, eles são progressivamente restaurados. Esse aspecto pode ser chamado da imagem moral de Deus no homem. Então é aqui que eu queria que você entendesse que esse aspecto da justiça original foi totalmente perdido pelo homem na queda, ou foi totalmente afetado. O conhecimento de Deus não é mais perfeito, a justiça e a santidade também não são perfeitas, e nem mesmo naqueles que foram salvos pelo Senhor Jesus Cristo podem desfrutar de uma condição perfeita no conhecimento, na justiça e na santidade nessa existência. O pecado, de fato, prejudicou tudo isso. Mas o que eu quero que você entenda é que a nossa racionalidade, a nossa pessoalidade, a nossa imortalidade e a nossa espiritualidade e a nossa justiça, elas estão profundamente relacionadas com o conceito da imagem de Deus no homem. E eu quero encerrar usando aqui esse último slide que fala sobre a questão do homem como ser um rei, um profeta e um sacerdote, tá certo? Os outros slides, eu acho que se você fizer uma leitura, você vai entender intuitivamente. Mas como a gente estava avançando um pouco no horário, eu quero encerrar então com esse aspecto. Adão era sacerdote por representar a criação diante de Deus, ele era rei por governar para Deus, e ele era um profeta, porque recebia diretamente as ordens de Deus. Então, ele foi criado para dominar. E os verbos utilizados lá no contexto da criação tem ele domínio, sujeite e domina, tá certo? Tem até uma repetição aí no verso 26 e no verso de número 28. Quando Adão caiu, toda a criação representada por ele também caiu, recebendo as maldições que estão descritas no texto de Gênesis 3:17. Maldita é a terra por tua causa. Somente Adão, nesse contexto, ele recebeu esses 3 ofícios. E somente o segundo Adão, que é Cristo, também recebeu esses 3 ofícios. Entre eles, e todos os que vieram depois do primeiro Adão, você vê alguns homens tendo alguns desses ofícios. Por exemplo, alguns exercendo ofícios de rei, outros exercendo ofícios de sacerdote e outros exercendo ofícios de profeta. Mas somente Cristo, depois de Adão, é que exerceu perfeitamente esses 3 ofícios. Por isso que ele é chamado do segundo Adão. Então, como rei, Adão deveria governar a criação de Deus e dominar sobre ela. Como sacerdote, ele deveria representar a criação de Deus. Tanto é que lá em Gênesis 2:15 fala sobre esse aspecto. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Tem aí uma função sacerdotal por parte de Adão. E como profeta, ele era a boca de Deus para Eva e para a criação. Gênesis 2, na continuação, diz: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E assim a gente termina, então, mais essas aulas, essas 2 aulas, falando sobre as implicações antropológicas da criação do homem à imagem e semelhança de Deus. Espero que os conceitos tenham ficado claros
Espero que esses ensinamentos venham desenvolver uma visão antropológica mais condizente com o relato das Escrituras Sagradas. E, mais uma vez, nós nos colocamos à disposição para qualquer dúvida, para qualquer comentário. Pode colocar lá, escrever no nosso grupo, ainda que eu não responda na hora, mas com grande alegria, o que eu puder fazer para auxiliá-los nesse assunto, nessa matéria, farei com imensa alegria, tá certo? Que Deus abençoe e eu vou disponibilizar também, junto com esses vídeos, as atividades para serem elaboradas referentes a esse mês. Que Deus abençoe, tenham todos uma boa semana de estudos e lembrando que nós estamos à disposição para o que for preciso. Um abraço, fiquem todos com Deus e até mais.